Abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Assim como você está, oremos ao Senhor, pedindo que Ele conduza as nossas vidas, que Ele proteja as nossas mentes, os nossos corações, e que estejamos prontos para ouvir aquilo que o Espírito tem para dizer para nós. Amém? Deus soberano, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós lhe somos gratos por aquilo que o Senhor já ministrou em nossos corações, e nos colocamos à disposição do teu Espírito, e pedimos que Ele nos conduza, que Ele nos direcione, que Ele se nos guarde, ó Deus, através da tua unção, da tua presença, debaixo, Senhor, da tua palavra, nos colocamos para sermos, Senhor, servir a ti, para sermos fiéis a Ti. Assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu vou estar compartilhando com vocês é conhecendo o seu chamado. Conversando com pessoas, a gente vê que muitas pessoas, elas, muitas vezes, o que desestimula a caminhada cristã, porque elas não sabem qual é a parte delas no corpo de Cristo. Qual é a função delas no reino de Deus? Esse texto nos fala de um convite, de um casamento, chamado bodas, aonde ali, as pessoas que eram para ser convidadas, foram convidadas, mas uma após outra, escusaram o convite. Eu pergunto, trazendo para nosso contexto, quantas pessoas foram convidadas para participar do culto hoje? E por alguma razão, escusaram essa oportunidade de cultuar a Deus. Estão comigo? Infelizmente, por elas não terem vindo, elas perderam a festa. Amém, meus queridos? Então, uma após uma, deram as suas desculpas, e quando chegou ao Senhor da festa, ele ficou muito triste, e daí ele ordenou que saísse e pegasse inúmeras ou outras tantas pessoas que aceitassem o convite para participar daquela festa. Eu quero aqui contextualizar isso, meus queridos. Deus ama. Diga para o seu irmão, Deus ama aquele que tem prazer de estar com Ele. E aqui nós vemos, meus queridos, que nós somos chamados. Você sabe qual é o teu chamado? Porque um dia, Jesus te chamou, amém? Um dia Ele te chamou pelo Espírito Santo. Ele trouxe uma identificação. Ele despertou um desejo de você não viver mais essa vida que você está vivendo. Diga para o seu irmão, você é privilegiado. Porque você entendeu. Você não apenas ouviu, mas reagiu a esse convite. E esse texto diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe quem pode rejeitar o chamado? Meu querido, dá uma olhadinha na pessoa que está ao seu lado. A única pessoa que pode rejeitar o chamado é você mesmo. Agora, pense ali, eu fiquei aqui imaginando se fosse nos dias de hoje, um homem muito rico, abastado, faz uma festa, e todos os amigos que ele gostaria que tivesse, manda desculpa, não, eu estou indo viajar, vou para a praia, eu tenho uma fazenda, eu estou indo para a fazenda, tenho tantas outras coisas, e passam a trazer as desculpas. Como aquele senhor vai se sentir? Chateado. Mas aquele homem, ele já havia feito a festa, e precisava ser consumido, precisava desfrutar daquela festa. E no entanto,
o texto já nos diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aqueles que entenderam, aqueles que aceitaram o convite, participaram da festa. Meus queridos, Deus preparou uma festa para vocês essa noite. Ele preparou algo para cada um de nós. Mas para isso, meus queridos, eu preciso desejar participar desta festa. Contextualizando a festa, algumas pessoas foram de qualquer jeito. Algumas pessoas foram mal vestidas, foram despreparadas, foram apenas, talvez só pela questão da comida. Eles não foram lá para honrar o dono da festa. Consequentemente, a parábola diz que foram chamados à atenção. Mas eu quero lhes trazer nesta noite alguns tipos de chamada em nossas vidas. E a primeira pessoa que eu vou usar como referência é o chamado de Abraão. Abraão não conhecia Deus. Abraão não servia a Deus, porque o seu pai cultuava a muitos deuses. Então Abraão foi chamado. Meus queridos, o primeiro e maior chamado, ele já te deu. Estão entendendo? Talvez você não ouviu ainda. O primeiro e o maior chamado, ele já te deu. Já te deu, amém, irmãos? E qual é esse chamado? De ser filho dele. Qual é esse chamado? De estar com ele. Deus jamais revelará o seu propósito, a sua caminhada, sem que primeiro te convide a você estar com ele. Abraão não conhecia Deus, não pertencia ao povo de Deus ainda. Mas a partir de Abraão responder, de querer, de desejar conhecer a Deus, algo moveu na sua vida, que transformou todo o seu destino. Meu querido, Deus te chama para ser seu filho. Deus te convida para estar com Ele, mas não para aí, meu querido. Porque conhecer um Deus que é onisciente, é onipotente, onipresente, demanda também de uma busca, demanda de observar os princípios, como Ele fala conosco. Mas Abraão não tinha esse mapa de comunicação. E é interessante, o que mais me chama a atenção sobre Abraão, que foi o próprio Deus que evangelizou Abraão. Foi o próprio Deus que se manifestou a Abraão. Foi o próprio Deus, através da teofania, de uma forma de manifestação sobrenatural de Deus, que se revelou a Abraão. Ainda não havia sido escrito os mandamentos, ainda não se tinha a Bíblia impressa, mas Deus, o próprio Deus, vem falar com Abraão. E a partir do relacionamento, da comunhão, de Deus se revelar a Abraão, Deus compartilha a Abraão algo que ele desejava que Abraão cumprisse. Deus não quer só te chamar. Deus não quer só estar com você. Ele quer mostrar para você um destino profético. Ele quer revelar a sua vontade para a sua vida. Ele quer trazer algo muito maior do que a sua capacidade. Ele quer manifestar o seu poder, a sua graça e a sua unção. E ali então Abraão ouve a Deus, passa a conhecer a voz de Deus, passa a responder a Deus, passa a buscar ter intimidade e cada dia crescendo nesse relacionamento, aonde Abraão recebe um comunicado, dizendo: sai da tua terra e vá para uma terra. Deus aponta terras para que Abraão
seguisse uma jornada que, posso dizer, uma jornada de desafios. Jornada a isto queria provar muito a Abraão, que se fosse uma jornada simplesmente humana seria incerta, mas com Jesus, com Deus, tudo vai dar certo, meu querido. Quando Deus chama, Ele te capacita. Quando Deus chama, Ele provê todas as coisas que você precisa nessa trajetória. Deus jamais vai te trazer um chamado que Ele mesmo não assuma a sua identidade, o seu comprometimento, o seu próprio caráter. E quero lembrar os irmãos, Deus é fiel. Deus chama Abraão e fala: Abraão, vá para uma terra. E lá você irá conquistar essas terras. Mas ainda dentro dessas terras, eu tenho algo a dividir com você. Eu quero que você, através de você, através da tua obediência, através da sua fidelidade, através da sua ousadia, através da sua postura de se dispor a seguir a minha voz, a conhecer-me a cada dia, você aprenda a confiar em mim. Eu acredito que você, quando está incerto em algumas decisões que você vai tomar, quando algumas coisas fogem do controle daquilo que é natural a você, você tem duas opções, ou talvez até mais. Uma delas é se desesperar, paralisar. Está ruim, mas está bom, vou ficar aqui, de qualquer forma estou bem. Ou aceitar, encarar como desafio, enfrentar. Mas quando você tem um chamado, um propósito, uma direção de Deus, meu querido, não há lutas, não há desafios que paralisa, que impede de você continuar caminhando. Porque quando o homem anda sozinho, ele sofre toda a pressão sobre ele. Não dá tempo para nós compartilhar muito sobre essa palavra, mas eu vou procurar resumir algumas coisas. Abraão, nesse processo, nessa caminhada, Abraão foi provado, foi testado de todas as formas. Lembrando os irmãos, a ordem de Deus foi bem específica: sai da tua terra. Mas Deus, eu poderia ficar aqui, o meu pai está bem assessorado, está bem abastado, tem condições, eu também tenho que posses aqui dentro. Mas Deus diz: sai daí, porque estar no lugar onde Deus não te colocou, não haverá bênção. Alô, estão entendendo? Por mais que os seus olhos, por mais que você desfrute de algumas coisas, mas se não é o lugar que Deus te plantou, se Deus te disse uma ordem, sai. É na vontade de Deus que você tem as provisões. É na vontade de Deus que os milagres acontecem. Amém, meus queridos? Mas Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão obedeceu. Você crê nisso? Amém? Mas eu quero te chamar aqui, ele obedeceu parcialmente. Abraão obedeceu, mas obedeceu parcialmente. Por quê? Porque Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão era recém-casado, tinha sua jovem esposa com 65 anos. Tinha um caminho para seguir, desafios a enfrentar nesse percurso. Tinha homens que faziam parte ali, chamados servos, que prestavam serviços. Mas além de Abraão sair, ele leva o seu sobrinho Ló. Deus não impediu de ele levar o seu sobrinho Ló. Mas na sequência você pode estudar
que Ló deu muita dor de cabeça para Abraão. Ló teve algumas situações que, meu querido, tem coisas que não foi Deus que colocou na sua vida. Estão entendendo, meus queridos? Tem coisas que você mesmo escolheu. Deus respeita. Mas suas escolhas, suas responsabilidades. Suas escolhas, suas responsabilidades, suas consequências. Tem coisas, meus queridos, nós precisamos aprender a ouvir claramente o direcionamento que Deus coloca sobre as nossas vidas. Mas qual que era o propósito maior na vida de Abraão? Qual que era o propósito maior na vida de Abraão? De ti farei uma grande nação. Te abençoarei grandemente. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, meus queridos, o que nós podemos aprender com Abraão? Fidelidade, perseverança, obediência. O que podemos aprender com Abraão? Mesmo ainda conhecendo pouco a Deus, ele ousou crer de todo o seu coração e agiu, teve uma postura, enfrentou os desafios. E eu quero aqui falar a vocês que Abraão só se tornou um homem de fé. E aqui eu vou parar hoje só nesse primeiro ponto. Abraão só se tornou um homem de fé porque ele se submeteu às provas, enfrentou as provas, ele confiou na mão do seu Deus. Abraão teve um tamanho relacionamento com Deus, conhecia tanto a Deus, e aquela promessa da sua descendência cumpriu-se 25 anos depois. E depois de Deus trazer a resposta desse cumprimento, dessa promessa na vida de Abraão, Deus fala com Abraão: Abraão, eu quero provar um outro nível a sua vida. Você está disposto a caminhar comigo? Você me ama? Você é fiel a mim? E aonde ele pede aquele filho que ele aguardou por 25 anos, pede em sacrifício. Você quer ser um homem de fé? Suporte as aflições. Aprenda com as aflições. Quer ser um homem de fé? Quer entender o seu chamado? Primeiro, meu querido, saiba uma coisa: Deus não mente. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele cumprirá. Se algo está acontecendo de Deus retardar essa promessa na sua vida, não há nada de errado com Deus. Isso é certo. Mas o próprio Abraão, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo sido um homem chamado por Deus, mesmo tendo sido chamado para trazer uma família, consagrar uma família, ter princípios, reproduzir homens segundo Abraão, homens que tinham as mesmas características, filhos que dariam continuidade àquilo que Abraão conquistou. Muitas vezes a gente busca tantos milagres na nossa vida, mas não responde aos princípios deles. Muitas vezes nós não sabemos suportar os desafios na nossa trajetória.
Muitas vezes nós nem encaramos de forma correta aquilo que está à nossa frente. Eu sei que talvez possa ser até demais, mas eu vou compartilhar. Se Deus pedisse algo para você, algo que seria o calcanhar de Aquiles na sua vida, algo que é muito precioso na sua vida, você teria essa disposição de responder. Mas, meus queridos, se Abraão não conclui, se Abraão não decide por um ato de fé, mas sabe por que Abraão fez o que fez? Porque essas coisas muitas vezes a gente não entende. Abraão fez o que fez porque ele tinha fé em Deus em todas as circunstâncias. E mesmo quando Deus pediu o seu filho, ele tinha certeza, se o seu filho fosse morto, o Deus que ele conhecia tinha poder para ressuscitá-lo. E eu quero nesta noite convidar você. Você é chamado, o primeiro e o maior chamado. Meus queridos, não há desculpa de você estar na presença de Deus. Ah, mas eu não sou nada, eu não faço nada, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou pastor, eu não sou líder. Meu querido, você é filho. E tem algumas obrigações de filho que é imprescindível. Estou falando filho espiritual. Porque uma criança, quando ela nasce, ela precisa se amamentar de leite. À medida que ela vai crescendo, ela precisa de cuidados, de outros cuidados. Mas pense você deixar uma criança sem se alimentar uma semana. O mínimo ela vai ficar doente. Sim ou não? Então, meus queridos, Deus deixou princípios na sua palavra. Ou imagine os pais deixar de nutrir as emoções dos filhos. Às vezes em quando elogiar o filho, dar um abraço. Às vezes em quando dizer, filho, eu te amo. O que vai acontecer, meu querido? O filho vai distanciar. Distanciar do pai. Você é chamado para ser filho. Você é chamado para estar próximo. Você é chamado para comer na mesa. Que quem come o resto é apenas cachorro. Você é filho. Que cai as migalhas e come debaixo da mesa é cachorro. Meu querido, Deus chamou você para filho. E para você terem, como Deus é um ser espiritual, para que você conheça a Deus. Primeira questão, para você conhecer a Deus, entender, responder a ser chamado, você precisa desejar conhecê-lo. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como se conhece a Deus? Orando. Ah, mas eu não sei orar. Pois a Bíblia diz para aquele que não sabe orar, o Espírito Santo ajuda a orar. Segundo, para nutrir a vida cristã. Meu querido, você acha que apenas você ouvindo, desfrutando de um momento, num culto, no domingo, é suficiente para fortalecer o seu homem espiritual? A sua vida espiritual? Você só tem problemas e lutas só no final de semana? Os demônios dizem, não, eu vou só atacar ele no domingo, porque domingo ele está melhor, porque durante os outros dias, não. Meu querido, você não conhece a Deus se não desejar conhecê-lo. Porque a Bíblia já diz que Ele está de braços abertos para nos receber. Mas é bem verdade que eu devo desejar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Hoje nós compartilhamos com vocês, então, conhecer a Deus. Primeiro, Ele nos convida a estar com Ele. Segundo,
para andarmos, construirmos dia após dia um relacionamento, para que nós conheçamos também através da sua palavra e de uma vida de oração. Hoje vemos igrejas que estão pobres no relacionamento com Deus. Vemos pessoas que, embora possam ter tido momentos muito preciosos com Deus, mas quando as coisas batem na sua porta, quando as pressões vêm sobre elas, elas não conseguem dar uma resposta para combater aquela luta. Mas, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que é maior aquele que está com você do que qualquer situação que você possa estar enfrentando. Conheça a Deus na sua intimidade. Busque conhecer a Deus através da palavra, através da oração. E aprenda diante dos desafios. Os desafios, as provas na sua vida não são para te derrotar, mas são como um trampolim para aproximar mais você de Deus. Deus chamou a família de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, através de Abraão. Mas a Bíblia muitas vezes fala assim, através de Abraão. Mas o que refere a Abraão? Fidelidade, temor a Deus, honra a Deus e obediência. Entenderam? Fidelidade, honra a Deus e obediência. Você está disposto a conhecer a Deus? Você está disposto através de você, meu querido? Algo que me preocupa. Se Abraão não responde a Deus, se Abraão não tem coragem, se dá o direito de continuar na terra de Ur dos Caldeus, se dá direito de ficar na mordomia, no conformismo, teríamos essa história tão linda, que através de Abraão nasceu uma grande nação chamada Israel. Através de Abraão nasceu Isaac, um homem cheio de fé, um homem que tinha o coração voltado para Deus. Através de Abraão nasceu também Jacó, um homem também temente a Deus, e através de Jacó nasce a nação de Israel. Entenda o processo, mas se disponha com obediência, com coragem, continuando a caminhada, porque, meus queridos, grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Eu não sei se há alguém entre nós que tem, alguém da família que ainda não é convertido. Eu não sei se há alguém entre nós que não tem a sua descendência pertencendo a Jesus. O chamado é universal. Deus chama a todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas muitas vezes, meus queridos, nós não entendemos a forma como Deus trabalha. E eu quero declarar aquilo que eu creio. Eu gostaria que você desse uma de profeta do Senhor. E apontasse o dedo para o seu irmão. Dissesse: Deus salvou você. E Ele colocou sobre você o que você precisa, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo dele em nós. Você quer que a sua família pertença a Jesus? Deus conta com você, para que a sua família conheça o Deus que você serve. Eu gostaria, meus queridos, que você fechasse seus olhos. Muitas vezes, meus queridos, diante das circunstâncias que passamos, nós vamos nos entristecendo e vamos nos chateando, consequentemente vamos nos desanimando e perdendo o nosso chamado, ou esfriando no nosso chamado. Um chamado que jamais pode esfriar no teu coração, no meu coração, no nosso coração, é o chamado de pertencer a Deus.
Meus queridos, talvez muitas coisas ainda você busca, tem expectativa. Mas esse chamado ninguém tem poder para tirar, exceto se você rejeitar, se você ignorar, se você não alimentar. Tudo aquilo que nós não alimentamos, a tendência é enfraquecer, posteriormente morrer. Deus apresentou o caminho, por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus, sendo Deus, sendo Filho do Deus Todo-Poderoso, buscava ter intimidade com o Pai, porque Ele não queria perder aquele relacionamento com o Pai. O próprio Jesus estudava a palavra, para que pudesse se alimentar. Portanto, Ele diz que é o pão nosso de cada dia. Mas Jesus já tinha um chamado específico. Portanto, Ele fazia o que fazia. Ele mantinha a sua comunhão com o Pai. Ele mantinha o seu relacionamento. Ele entendia que Ele foi chamado para manifestar o Pai no mundo. Mas Ele nunca se desconectou do céu. Ele estava na terra, mas conectado com os céus. Ele fazia as coisas que eram necessárias, que fazia parte das suas obrigações, mas nunca perdia a sua conexão com o Pai. E aonde você está conectado, que define os resultados que você tem colhido. Porque se a sua fé, a sua esperança está em Deus, nada vai te abater. O apóstolo Paulo, no final da vida, ele disse: eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é forte e poderoso para me suster. Nos dias em que vivemos dias de tantas incertezas, o convite para você voltar ao coração do Pai, voltar na presença do Pai e desfrutar do seu amor, das suas provisões. Mas eu encontro em tantos apertos. Meu querido, eu poderia citar inúmeras situações que eu já vivi, mas quando eu aprendi que não há nenhum lugar que tem direito de me tirar da presença de Deus, da paz do Senhor na minha vida, então eu decidi: eu quero esse lugar, mesmo que as circunstâncias venham a bater, mesmo que as circunstâncias, as provas venham sobre a minha vida, mas eu vou olhar firmemente a Ele. Porque Deus colocou em nós, no nosso coração, é ali que é a sede do Espírito. Ali aonde a sede, aonde resulta na sua vitória. Se o teu coração está cheio de preocupação, Deus vai estar agindo na sua vida de forma parcialmente. Se a tua mente está confusa diante daquilo que a palavra de Deus faz, você precisa alinhar teu pensamento. Você precisa decidir. Porque a Bíblia diz: com o coração se crê e com a boca se confessa. Você não deixa de ser filho por estar passando por provas. Você não deixa de ser amado pelo Senhor, mesmo quando as coisas estão indo talvez difícil na sua vida. O tempo não nos permite, mas Abraão passou muitas situações que qualquer outro homem, se não tivesse Deus, teria abandonado, teria voltado para trás. Mas ele continuou olhando. Sabe o que Abraão fazia quando as coisas pesavam, quando as coisas estavam difíceis? A Bíblia está cheia, basta olhar lá, estudar o livro de Gênesis, está cheio de exemplos, fundamentos. Quando as coisas estavam difíceis para Abraão, sabe o que ele fazia? Ele construía um altar, e ali ele apresentava, ali ele colocava diante de Deus, em oração,
ali esperava uma direção de Deus, e a partir da direção de Deus ele levantava e saía. Meu querido, você não pode apenas citar textos bíblicos, que você ainda não tem uma fé revelada no teu coração, que você não tem uma atitude corajosa para colocar em prática. Aquele que é chamado pelo Senhor tem convicção, ele tem a identidade restaurada na sua vida, ele sabe quem é. Em 1 João capítulo 1, versículo 12, fala que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de não ser religiosos, deu-lhes o poder não de pertencer a uma igreja, deu-lhes o poder de não defender placas da igreja, mas deu-lhes o poder de carregar a essência de Jesus dentro deles. O que te dá autoridade é quanto de Jesus você tem. O que define as suas vitórias, se você sabe quem que é o teu Pai. Eu gostaria, essa primeira parte da palavra, eu gostaria de desafiar você. Você que deseja ter mais de Deus em sua vida, você que deseja desfrutar mais da sua presença, ter essa certeza que Deus está com você e nada mais importa, que Deus está com você. O mundo pode estar todo confuso, mas a sua esperança, a sua confiança está nele, que Ele cuida dos seus filhos. Em nome de Jesus eu quero clamar diante de Ti, para que toda mentira, para que todo engano, para que todo aquilo que tem corrompido mente, corações, emoções, tudo aquilo, Senhor, que tem, ó Deus, roubado a bênção na vida dos Teus filhos, tudo aquilo que tem roubado saúde, tudo aquilo que tem roubado saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, tudo aquilo que tem roubado as promessas das bênçãos do Senhor, estendendo em todas as direções. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Espírito da graça do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos, e que eles, Senhor, venham tomar posse da verdadeira identidade de filhos de Deus, que eles venham, Senhor, ter essa sede, esse desejo de conhecer-te, assim como diz a Tua palavra que devemos conhecer. Pedimos a Ti, Senhor, que os Teus filhos reconheçam que há um Deus verdadeiro, que está no seu alto e sublime trono, olhando com seu olhar de bondade e de amor, se movendo com graça e misericórdia, para nos abençoar, para nos sustentar, para nos livrar. Eu quero lhe pedir, Senhor, que a cada um que respondeu, Senhor, esse chamado, que seja tocado de uma forma sobrenatural, e que eles, Senhor, recebam um toque do poder do Senhor, um toque do Teu amor sobre a vida deles. Que o Senhor derrame a Tua unção sobre cada vida. O Senhor conhece as necessidades dos Teus filhos, e o Senhor é poderoso para lhes dar coragem, ousadia, porque em Ti somos mais do que vencedores. Assim oramos e Te adoramos, em nome de Jesus.